Pessoal, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre estrutura de repetição. Na semana passada nós vimos que nós temos 3 tipos de estrutura de repetição, né? Então nós temos a estrutura de repetição controlada numericamente, que foi a que nós exploramos na semana passada, e nós vimos que temos as estruturas de repetição pré-condicionadas e pós-condicionadas. Bom dia aí ao Gabriel, bom dia ao Vitor, bom dia ao André, bom dia Milena, bom dia a todos presentes. Então hoje nós vamos explorar um pouco as estruturas de repetição pré e pós-condicionada. Lembrando que dependendo da linguagem de programação, você pode ter diferentes maneiras de representar essa estrutura, ou em algumas linguagens de programação você só tem a estrutura de repetição pré-condicionada. No caso do Python, a linguagem de programação, você só possui a estrutura de condicional pré-condicionada, de repetição pré-condicionada. Então, quando eu tenho a repetição pré-condicionada, eu vou ter a palavra reservada enquanto, vou ter uma condição da mesma maneira que eu construo quando eu faço um C. Então, igualzinho. Pensem numa condição igualzinha quando vocês fazem C. E as instruções aqui dentro. Em algum momento desta minha execução desse conjunto de instruções, na repetição dessas instruções, essa condição tem que se tornar falsa, porque senão eu vou entrar num que nós chamamos de um loop infinito. Então eu não vou conseguir sair, vou ficar aprisionado nessa repetição aqui. Se a minha condição nunca se tornar verdadeira, se a minha condição nunca for verdadeira, esse bloco que tiver dentro aqui das instruções aqui do enquanto, nunca serão executados. Então, eu sempre tenho que ter cuidado. Em algum momento da execução do meu código, antes de chegar no meu enquanto, a minha condição é verdadeira? Então, se for verdadeira, ela vai entrar, executar as instruções, voltar aqui e verificar. Minha instrução continua verdadeira? Entra aqui, executa as instruções e retorna. Então, lembram que algum de vocês, quando fizeram uma das últimas listas lá, que teve o exercício da lanchonete, me perguntaram, professor, mas como que eu faço para que eu possa pedir por vários itens no meu pedido, igual num supermercado, ou no McDonald's, sistema de McDonald's. Então, seria aqui. Então, eu vou incluir os itens, né? E em algum momento eu vou dar um comando que vai tornar essa condição falsa aqui dentro da minha repetição e eu vou encerrar e vou mostrar o total da compra. Então a ideia seria essa. Eu vou ficar pedindo aqui, pedir o item, pedir a quantidade e vou ter lá um ou outro pedido. Desejo encerrar o pedido? Se eu digitar sim, ele vai, dependendo de como eu construir a minha condição, esse pedido vai ser encerrado. Esse enquanto aqui vai ser encerrado e eu vou seguir em frente com o meu programa. Então, vamos olhar aqui um exemplo, né? Então, tenho um programa, tenho um inteiro conta igual a 0, um caractere contar. Deseja contar? S para sim, N para não, contar. Enquanto a variável contar for diferente de N maiúsculo e contar diferente de N minúsculo, então se essas duas condições, se essa condição for verdade, então se for diferente de N maiúsculo e de N minúsculo, eu vou escrever o valor de count aqui, incrementar count e perguntar, deseja continuar contando? Sim ou não? Daí ele vai lhe contar aqui. Se o meu usuário digitar S, digitar qualquer coisa que não seja N maiúsculo ou minúsculo,
ele vai de novo aqui, vai mostrar o valor da variável conte, incrementar, fazer a pergunta de novo. E vai ficar nesse loop enquanto a variável não for, o conteúdo da variável não for n maiúsculo ou n minúsculo. A partir do momento que o conteúdo da variável for n maiúsculo ou n minúsculo, vai seguir o fluxo normal do programa. Então, é isso que nós temos que ter sempre cuidado quando eu faço a estrutura pré-condicionada. Porque se eu começar aqui com um N, então, por exemplo, se eu pusesse um N aqui, nessa linha que deseja, quer contar, ele automaticamente, é N, então ele já pularia todo esse bloco aqui, todo esse bloco de instruções não seria executado nenhuma vez. Então, quando eu tenho uma estrutura pré-condicionada e antes da estrutura pré-condicionada eu já torno a minha condição falsa, nenhuma vez esse bloco de instruções será executado. Então, isso é importante de entender. Por quê? Porque na pós-condicionada, nós vamos ter uma diferença exatamente nesse sentido. Então, aqui é um teste de mesa, né? Então, coloquei um teste de mesa para vocês verem aqui. Se eu executar 1000 vezes, eu vou testar 1000 vezes? Não, eu vou fazer um teste umas 10 vezes, porque se funcionou em 10 vezes, com certeza vai funcionar para as outras vezes também. Para eu representar no fluxograma, né, eu vou ter como fosse uma condicional, a única diferença que vai aqui, verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, eu vou ter essa indicação que eu vou ficar fazendo, esse loop aqui, igual falei para vocês. Vocês estão aprisionados nesse loop aqui. E quando for falso, ele segue em frente no programa. No Flow Algorithms, nós vamos ter essa estrutura aqui, seguindo aquele mesmo programa que nós tivemos no Portugal ali atrás, de exemplo. Então, nós temos essa estrutura verdadeira. Vou ficar repetindo. Quando for falso, eu sigo em frente na minha estrutura. Pessoal, implementem esses exemplos, testem, modifiquem algumas coisas para vocês testarem, vocês compreenderem o que está acontecendo na estrutura. Executem, então, principalmente nos algoritmos, que é legal que você executa de maneira pausada, lenta, então você consegue enxergar o passo a passo que está sendo feito. Então, procurem implementar isso aí, procurem explorar os exemplos que nós colocamos no slide sempre. Estruturas pós-condicionadas, né? Então, vou ter a palavra reservada faça, o conjunto de instruções e no final enquanto. Então, aqui, enquanto a condição for verdadeira, eu vou executar o conjunto de instruções, eu vou ficar aprisionado. Só que aqui tem uma pequena diferença. Independente da minha condição ser verdadeira ou falsa, vocês percebam que eu vou executar de maneira linear o meu bloco de instruções pelo menos uma vez. Por quê? Porque eu vou verificar a minha condição no final. Então, eu executo esse bloco de instruções, verifico a minha condição. Se a minha condição for verdadeira, volto para o faço e começo a executar o bloco de instruções de novo. E assim sucessivamente. Então, percebam que aqui, independente da minha condição ser verdadeira ou falsa, pelo menos uma vez eu vou executar esse bloco de instruções. Então, essa é a principal diferença da pré-condicionada e da pós-condicionada. Então, se eu quiser executar o meu bloco de instrução pelo menos uma vez, antes de eu verificar a minha condição, eu uso uma pós-condicionada aí para resolver o meu problema. Então, aqui, vejam que neste cenário diminuiu, né, a minha
o meu conjunto de instruções, se vou comparar com outro exemplo, né? Porque eu tinha que fazer uma primeira entrada para daí começar a executar minha repetição, porque baseado na minha entrada eu fazia a verificação para daí começar a executar meu bloco de repetição. Aqui eu já entro executando meu bloco de repetição. Ó. Então, mostro o valor de A, incremento e já pergunto se eu quero continuar contando. Então, vou fazendo esse loop até a repetição se tornar, até a minha condição aqui ser falsa. Então, quando a minha condição se tornar falsa, aqui dentro do meu conjunto de instruções, eu saio desse bloco de repetição. Ficou claro, pessoal, essa parte da condicional e quando repete ou quando não repete? Sim, professor. Beleza. Então, assim, nós, de novo, já colocamos uma lista de exercícios para vocês treinarem esse conceito, né? É um conceito que nós vamos até estender um pouco mais, porque é um conceito importante, então nós vamos treinar mais vocês com esse conceito aqui, né? E para depois a gente continuar evoluindo com a disciplina. Então, esse conceito é extremamente importante que vocês entendam, porque ele é muito usado. Então, em toda a programação, o conceito de repetição, por quê? Porque toda programação é uma repetição de instruções. Então, nós precisamos que vocês compreendam bem todas essas estruturas e quando usarem essas estruturas, né? Então, aqui também nós temos o nosso teste de mesa, né? Então, nosso teste de mesa, como eu falei para vocês, vocês executam algumas vezes para vocês realmente verificarem, porque se funcionar em algumas iterações, quer dizer que o nosso programa vai funcionar sempre. A representação no fluxograma convencional, né? Da estrutura convencional de fluxograma, então tem o conjunto de instruções, a minha representação da minha condição e, se for verdadeiro, eu volto a executar as minhas instruções, se for falso, eu sigo em frente. Então, repita o conjunto de instruções enquanto a minha condição for verdadeira. Então, eu fico nesse ciclo aqui. Então, essa é a minha representação, utilizando aí as figuras convencionais de fluxograma. No Flow Algorithms, nós temos essa representação, né? Então, se vocês forem olhar aqui, eu tenho essa representação, onde, se for verdadeiro, eu volto e começo a executar de novo, onde se for falso, eu sigo em frente. De novo, implementem o exemplo, testem, modifiquem algumas coisas para vocês realmente compreenderem tudo que está acontecendo dentro da estrutura. E aqui, só para divertir, né? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já assistiu Papaléguas, né? Desenho onde o coiote quer pegar. Então, o que a estrutura de repetição pré-condicionada? Verifico se aborda, se não for a borda, então, por isso, exclamação, né? Então, se não borda, por isso o sinalzinho de exclamação, se não borda, corra. Aqui no faça corra e depois verifique se não borda. O que aconteceu com o coiote aqui? Vai cair, né? Porque ele correu primeiro para depois verificar se era a borda. Aqui, no caso do Papaléguas, ele verificou se era a borda primeiro para daí ver se ele corria ou não. Então, é uma maneira divertida aí de mostrar um pouco a diferença da estrutura pré-condicionada para pós-condicionada. Certo, pessoal? Certo, professor. Dúvidas?
Não. Então, agora nós vamos aí, vocês. Deixa eu até abrir a lista para vocês lá, para vocês já poderem começar aí fazer a lista, né? Aí a gente fica acompanhando vocês aí, se tiverem dúvidas, durante a lista, na resolução da lista. Então, nós já abrimos a lista para vocês aí, certo, pessoal? Fiquem à vontade aí para fazer a lista. E o material da aula também já está lá disponível no Moodle. Então, os materiais de aula já está disponível também aí na aba materiais de aula, já está disponível aí a conteúdo da aula de hoje.